Deus abençoe nosso irmão Glauco Barreira. Queridos, a nossa igreja, graças a Deus, é uma igreja privilegiada. Participa e agradece a Deus por todos os eventos ligados à igreja evangélica de um modo geral. Não foge da divulgação do evangelho. Nós teremos nesta manhã a honra e o privilégio de receber no púlpito desta igreja mais uma vez o nosso querido colega e irmão pastor Dr. Glauco Barreira. Dr. Glauco já é pessoa bem conhecida aqui da igreja, já tem estado conosco e como servo de Deus, como escritor, como historiador, como teólogo, é uma das boas expressões que nós temos em nossa terra. Dizer aqui os títulos que ele tem é alguma coisa impossível. Mas eu creio que todos os títulos somados estão abaixo do principal título, que é o de ser ministro de Deus, embaixador de Deus, servo do Senhor Jesus. Amém. Colega, a palavra está na sua mão, o microfone, a igreja está nas suas mãos, e que Deus o abençoe. Vamos orar. Senhor, colocamos em tuas mãos o teu servo. Tu o chamaste para o ministério, deste a ele também, Senhor, outros valores intelectuais. Mas o maior de todos, ó Deus, é de ser o embaixador teu, pregador da verdade e do evangelho em Cristo Jesus. Te agradecemos por tê-lo aqui conosco mais uma vez. E permite-nos a bênção de muitas outras vezes, podermos estar ao seu lado, ouvindo a palavra, a mensagem que tu tens a entregar pela sua instrumentalidade. Toma-o, pois, e abençoa-o com a tua graça, com o teu poder. Que a palavra a ser dita não seja a palavra do homem, mas a palavra do Senhor do homem, o Senhor Jesus. Em nome dele pedimos e agradecemos. Amém. A igreja é sua, colega. Muito obrigado. Sou muito grato às palavras caridosas do pastor Toniel. Me sinto muito honrado de estar aqui, né? Conhecendo mais de perto também o pastor Eliseu, conhecendo esse novo momento, né, que a igreja está sob o seu ministério, sua orientação, e também um prazer revê-los novamente nessa oportunidade. Grato também aos organizadores desse evento pelo convite tão honroso que me foi feito. Eu gostaria nesse momento de convidá-los para comigo abrirem suas Bíblias no texto que está na referência desse acontecimento, João capítulo 4, eu só vou acrescentar o versículo seguinte, que é o versículo 34, para nós então lermos o 34 e o 35. Diz assim a palavra do Senhor, João 4, 34 e 35. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Me interessou ler o versículo antecedente, porque ele revela, meus amados irmãos, como Jesus ansiava, desejava fazer a obra do Pai, fazer conhecida a mensagem centrada na sua própria pessoa, pela qual o homem poderia ser salvo. Os seus discípulos, ouvindo dizer que estava com fome, lhe trouxeram pães, mas Jesus lhes explica que a sua fome não era de pão, era de almas, era de vidas. Que a sua fome era de fazer a vontade do Pai, de fazer a vontade de Deus. Ele então diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Nós sabemos que a comida física é uma necessidade que temos para que possamos subsistir, para que possamos continuar, do ponto de vista físico, vivos. Quando Jesus diz que a sua comida é fazer a vontade do Pai que o enviou realizar a sua obra, Ele está dizendo que não faria sentido continuar a existir sem fazer a obra de Deus, que nós devemos desejar tão profundamente fazer a obra de Deus como desejamos nos alimentar, que desejemos viver e entender a continuidade da nossa vida em função da necessidade que tem a obra de Deus. E então ele diz aos discípulos: olha, vocês falam que faltam alguns meses, alguns dias para a ceifa, mas eu digo, levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. Quando Jesus faz essa comparação em forma de paralelismo entre o tempo que faltava para realmente uma atividade da agricultura e o tempo para ganhar almas e fazer a obra de Deus que já estava em vigor, Jesus quer nos mostrar que nós devemos desejar fazer a obra de Deus ao ponto de não a adiarmos, porque há muitas pessoas que dizem: eu vou fazer a obra de Deus, eu vou evangelizar, eu vou me engajar no trabalho de evangelização do mundo, mas eu o farei amanhã, depois da manhã. É porque então a pessoa não entendeu suficientemente que nossa comida é fazer a vontade de Deus, que o sentido, a razão para a nossa vida física aqui na terra é fazer a vontade de Deus, que o convite que temos de Deus para nós enquanto remidos é que apresentemos a Ele o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Essa apresentação do corpo que Paulo requer em Romanos 12 é para crentes. Ele diz: rogo-vos, irmãos, que apresenteis. É para que nós apresentemos essa vida temporal. Na eternidade estaremos com Deus louvando indefinidamente. Mas aqui devemos apresentar este corpo, esta existência no corpo, essa vida temporal para fazer a sua obra. Tanto que logo depois de dizer isso em Romanos 12, Paulo começa a falar das múltiplas funções que temos no corpo de Cristo. Ou seja, nós temos que apresentar a nossa vida temporal para servirmos no corpo de Cristo, para que Deus nos coloque onde devemos estar, para que realizemos a nossa função no reino de Deus. E aqui Jesus está dizendo: olha, já é tempo. Vocês pensam que ainda falta tempo, mas já é tempo. Então é um convite para que não adiemos, para que não protelemos, para que não coloquemos alguma coisa antes. Eu vou fazer a obra de Deus, eu vou me envolver depois disso, depois daquilo. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Então Jesus convoca-nos à imediatez, à urgência. E nós vemos na Bíblia, ao longo de todos os seus livros, de todo o seu registro, como é importante a evangelização, como é importante o trabalho missionário. Lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós vemos que Deus fez aquilo que depois Ele passou a atribuir aos homens que fizessem. Por exemplo, o primeiro casamento foi Deus quem celebrou. Deus abençoou, diz a Bíblia, o primeiro casal. Obviamente Deus continua a abençoar, mas somos nós que, pastores, fazemos a solenidade, invocamos as bênçãos de Deus. Mas naquele tempo existiam apenas Adão e Eva. Deus fez o seu papel de abençoador enquanto Deus e também, digamos assim, fez a solenidade do evento. Nós vemos que quando Adão pecou, Deus foi o primeiro evangelizador, até para criar para nós o modelo, para criar para nós o referencial do que seja a evangelização. Primeiro Deus interpela Adão: Adão, onde estás? O que foi que aconteceu? Tu fizeste.
Adão diz: eu estou escondido atrás das árvores, eu tenho medo, porque eu vejo que estou nu. Na verdade, aquela interpelação que Deus estava fazendo: Adão, onde estás?, era objetivando que Adão fizesse confissão do seu pecado. Essa é a perspectiva da evangelização. Muito mais do que declarar alguém pecador, é ajudar este alguém a se reconhecer pecador. Porque se nós tivermos apenas a nossa declaração e não a consciência daquele que nos ouve, nós podemos até fazer um hipócrita que vai repetir sobre si mesmo o que estamos dizendo dele, mas nós não vamos fazer uma pessoa que possa se arrepender diante de Deus. Então, o nosso objetivo é fazer a pessoa descobrir o seu próprio pecado, como Davi, no Salmo 51, onde Davi diz: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhece a sua condição inata, ligada ao pecado, ele reconhece a corrupção de sua natureza. Ele diz ao Senhor: contra ti somente pequei, fiz o que é mal perante os teus olhos. Tu és inculpável no julgares, tu és reto no falares. Ele, portanto, confessa a sua pecaminosidade, ele confessa o seu pecado praticado, e ele confessa que o diagnóstico de Deus é justo acerca de sua própria pessoa. Então Deus ali aparece indagando: Adão, onde estás? Mas em vez de Adão confessar o seu pecado, Adão confessa apenas o que lhe aconteceu depois de pecar. Este é o grande perigo, é que o ser humano está muito mais preocupado com as consequências que lhe sobrevieram no pecado do que com o próprio pecado. E alguns têm modificado a evangelização para se adaptar a essa indisposição do homem para confessar o pecado, mas para aceitar os efeitos do pecado. Aí vem aquele que evangeliza, dizendo apenas o seguinte: olha, você é muito infeliz, muito triste, você tem muita angústia, mas Jesus quer lhe trazer a paz, quer lhe trazer felicidade. E ele adapta a evangelização à remediação dos efeitos do pecado, porque sabe que as pessoas estão prontas a admitir o efeito do pecado, mas não o próprio pecado. Mas nós não devemos adaptar a evangelização a essa indisposição do homem de reconhecer sua culpa, e unicamente tendo ele disposição para reconhecer com lamento aquelas coisas trágicas que lhe advieram da prática do pecado. Nós não podemos adaptar, nós temos que falar do pecado como um mal em si mesmo, e acreditarmos, como diz a Bíblia, que o Espírito Santo, que acompanha a igreja, que torna efetiva a obra de evangelização, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que realmente mostrar o pecado, tanto que Deus não se conforma com essa mera afirmação de Adão e vai tentar inquiri-lo mais profundamente. Adão responsabiliza Eva indiretamente a Deus, porque diz: foi a mulher que tu me deste. Eva responsabiliza a serpente, mas Deus então confronta o homem com o seu pecado e diz que a terra vai ser maldita por causa do pecado do homem, que ela vai produzir espinhos, expulsa-o do paraíso, para que ele então entenda que ele cometeu realmente uma transgressão. Mas naquela mesma oportunidade, Deus faz uma promessa, que é uma antecipação profética do Evangelho. Deus promete que da descendência da mulher, da semente da mulher, viria um que, muito embora fosse ferido, como se diz, no calcanhar, fazendo alusão à cruz, ele esmagaria a cabeça da serpente, ele desfaria o mal que a serpente em sua mente planejara naquele momento, e do qual o homem havia se feito cúmplice. Portanto, ali nós temos a promessa de redenção. Veja como a evangelização é simples. Para você evangelizar, você não precisará ter conhecimentos teológicos mais profundos. Você não precisará saber sobre tudo de escatologia, você não precisará saber tudo de eclesiologia. Basta-lhe poder dizer àquele que lhe ouve que ele é um pecador,
mostrar pelas Escrituras que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que em Jesus Cristo, em seu sangue vertido, em seu sacrifício vicário, em sua obra consumada na cruz do Calvário, há perdão, há salvação, a reconciliação com Deus, e que este homem tem que reconhecer não apenas as consequências do pecado, mas o horror do pecado, a abominação do pecado, a culpa do pecado, o estado de sua natureza falida. E este homem tem que reconhecer que Jesus tem tudo para dar a ele que ele não se pode dar. Que Jesus tem perdão, que Jesus tem um coração novo, que Jesus tem reconciliação com Deus para oferecer a ele. Isto é evangelizar. Qualquer crente pode evangelizar, porque qualquer crente sabe o que é isso, pela Bíblia e por experiência própria, porque foi esta mensagem que lhe salvou. Então compartilha com os outros, dê de graça o que você de graça recebeu. Quando nós acompanhamos a narrativa do Velho Testamento, nós percebemos como Deus sempre planeja abençoar as nações, como os olhos de Deus estão sempre voltados para o mundo. Nós percebemos, por exemplo, que antes de Deus enviar o dilúvio, Ele deu a oportunidade a Noé, não apenas para construir a arca, mas para pregar o arrependimento. Ele estabeleceu um tempo pelo qual Noé poderia pregar para que o povo se arrependesse. E lá em Hebreus 11, a Bíblia diz que Noé, pela fé, tornou-se um pregador da justiça. Nós, de igual modo, vemos que quando Deus desbarata a Torre de Babel, espalha os povos fazendo diferentes as línguas, era porque se aquela torre se estabelecesse, a arrogância humana subiria a um ponto tal que, reproduzindo aquela sociedade, aquela ideologia de endeusamento humano, não haveria mais condições de as pessoas reconhecerem a sua condição miserável para que pudessem se tornar suscetíveis ao arrependimento. Então Deus humilha o ser humano, Deus quebra aquela arrogância, desfazendo ali aquela pretensa unidade contra Deus na Torre de Babel, para que os homens mais uma vez sintam a sua fragilidade, se dividam entre si, para que juntos não se sintam arrogantes, e assim possam melhor ser convencidos de sua pequenez, de sua miserabilidade. Nós vemos que quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, diz a Abraão que não o faria se lá existissem 10 justos que pudessem temer o seu nome. Infelizmente havia apenas Ló, e o local foi destruído. Nós percebemos que Ló afligia sua alma dia e noite, diz lá Pedro, por causa das coisas erradas que aconteciam em Sodoma. Se por um lado Ló foi bom nisso, por outro foi ruim. Ele não foi suficientemente evangelizador naquele lugar. Porque diz a Bíblia que quando ele deu notícia aos seus familiares, incluindo os seus pretendidos genros, que haveria destruição, os seus genros zombaram dele, riram. Então é porque ele não vinha falando o que deveria falar. Quando você vai evangelizar alguém com quem convive há muito tempo e nunca evangelizou, aquela pessoa pergunta: e você é crente? Talvez aquela pessoa zombe do que você está dizendo. Por isso, marque logo o território. Eu acho que Ló chegou em Sodoma, viu que a cidade era hostil a Deus, tinha os valores contrários ao Evangelho e ficou protelando o dia em que iria manifestar-se. E nunca esse dia chegou. Quando ele resolveu falar, não foi reconhecido. E até a sua família depois foi descoberta como tendo sido influenciada pelos valores de Sodoma. Sua mulher olhou para trás, virou estátua de sal, depois suas filhas cometeram um grave pecado. E aí nós percebemos que quando a gente não prega, o mal entra. A técnica da lavagem cerebral usada pelos soviéticos era essa: pegar a pessoa, colocar uma mordaça para que ela não falasse, e eles ficavam então dizendo para ela repetidamente, reiteradamente, que Deus não existia, que o cristianismo era vão. E os
pastores orientavam os crentes que eram pegues pelo regime, que nas suas mentes ficassem dizendo o contrário, para que não pudesse aquilo entrar, que ficassem repetindo: não, Deus existe, não, o evangelho é verdadeiro. Mas a estratégia soviética era chegar a um ponto em que a pessoa já estivesse tão exausta que isso podia entrar na cabeça delas. Então, se você fica todo dia exposto à televisão com suas múltiplas ideologias seculares, se você fica exposto no colégio, na faculdade, a tantas informações equivocadas, contrárias ao evangelho, a uma vida cercada de coisas contrárias a Deus, e você não evangeliza, essas coisas começam a entrar em você. Então a gente evangeliza para ganhar almas, e a gente evangeliza também para manter em nós a mente de Cristo. Por isso que a espada de dois gumes, ela corta lá e corta cá. Quando você fala para levar alguém à salvação, e você se fortalece nesse compromisso. E eu percebo que o crente que evangeliza, ele dificilmente retrocede em passos para trás, porque ele já se apresentou, ele já se colocou na briga, ele não pode mais voltar, ele não pode mais negar o que ele disse, ele não pode mais esconder o que já falou, então ele passa a entrar com tudo mesmo. Então fale de Jesus, isso vai lhe fazer crescer espiritualmente, isso vai abençoar vidas que precisam de arrependimento. Nós vemos que Deus escolhe Abraão, e os judeus nunca compreenderam bem a eleição da nação. A eleição de Israel era para abençoar os outros povos. A nação compreendeu a eleição que teve enquanto povo apenas do ponto de vista de seus privilégios, mas não compreendeu suficientemente a responsabilidade advinda daquela eleição. Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção para os outros. Deus disse a Abraão: em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Note, o plano de Deus era que Israel fosse uma bênção para o mundo, não apenas porque da nação viria o Cristo, mas porque a nação deveria se tornar um luminar para os outros povos. Foi lido aqui um salmo, Salmo 67, me parece, que fala exatamente das nações. O livro de Salmos é interessante, é um livro devocional, é um livro que tem orações, que tem expressões de louvor, mas é o livro que mais esclarece que Israel tinha um papel para com todo mundo. Interessante, né? São aqueles que oram, são aqueles que têm comunhão com Deus, que lhe descobrem o propósito. Deus disse: ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Ele tinha intimidade com Deus, Deus descobria-lhe os segredos. Davi era um homem segundo o coração de Deus e conseguiu, portanto, na intimidade com Deus, ver coisas mais amplas. Um livro devocional é também um livro missionário. O livro de Salmos, com caráter de culto, de devoção, torna-se na Bíblia um livro extremamente missionário. Nós poderíamos, por exemplo, ver o Salmo de número 96, que diz o seguinte: Salmo 96, versículo de número 1, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, note, toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, uma continuidade temporal. Mas olha o versículo 3, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. O salmista está dizendo que se deve anunciar a salvação de Deus dia a dia, ou seja, todo dia, e a todas as nações, e entre todos os povos. No Salmo 98, no versículo 2 diz: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Note como o livro de Salmos não é exclusivista para Israel.
assume a escolha de Israel como uma escolha para ter uma responsabilidade para com o mundo inteiro, de fazer conhecida a salvação de Deus para todos os povos. Davi tinha tanta consciência, responsabilidade de evangelizar, e olhe que ele não era um sacerdote, era um rei, que no Salmo 51 ele pede a Deus perdão. Aí ele diz assim: Senhor, me restaura, purifica-me e tal, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, e assim ensinarei aos transgressores, diz ele, os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. O salmista pede a sua restituição, pede a alegria da salvação, para que ele possa, já restaurado, ajudar a outros. Como Jesus disse a Pedro, quando avisou que Pedro negaria por 3 vezes, ele disse: Pedro, quando tu te converteres, se arrependeres desse pecado, fortalece teus irmãos. Quer dizer, quando tu te levantares, vai levantar os outros. Quando tu te ergueres, vai erguer os outros. E Davi disse: Senhor, me ergue, que aí eu vou atrás dos pecadores também, dos outros que ainda estão como eu estava, para ajudá-los a voltar, a retornar a ti. Então nós vemos aqui como o propósito de Deus tinha esse amplo alcance. Interessante quando a Bíblia diz que Deus levantou Faraó para que o seu nome fosse conhecido em toda a terra. Eu acredito que exatamente pela nação de Israel não estar fazendo o seu papel, Deus começou a utilizar outros meios e usou um ímpio, Faraó. Faraó era um homem indisposto a deixar o povo de Israel ir e o oprimia, em sua vontade resoluta de perseguir a nação. Mas obviamente, depois de tantas pragas, chega um momento que até Faraó quer se render. Não é que ele quer se render porque ficou bonzinho, é porque ele não aguenta mais ver o seu povo sofrer. Ele faz um cálculo de custos e benefícios e diz: é melhor esse povo ir do que o meu povo aqui se esfacelar. Aí nessa hora, Deus endurece o coração de Faraó. Na verdade, é como se Deus fortalecesse as emoções de Faraó. Deus não corrompeu a vontade de Faraó. A vontade de Faraó já era corrupta. Ele já não queria deixar o povo ir. Ele ia deixar sem querer, porque pelos custos e benefícios, ele dizia: era melhor esse povo ir do que acabar tudo aqui. Mas aí Deus o fortalece. A palavra endurecer ali é fortalecer. Deus fortalece as emoções dele, para que Deus possa fazer coisas ainda mais grandiosas num Egito indisposto ao arrependimento, para que aquilo ali gere notícia em toda a terra. Quando a nação de Israel sai do Egito em seu percurso no deserto, alguns povos já estremecem. O Deus deles foi o Deus que fez aquelas proezas no Egito. Nesse caso, aquelas pessoas têm um temor de Deus, mas nós não ouvimos falar que aqueles povos tenham se convertido. Mas lá em Jericó, Raabe se converteu. Raabe protege os espias e diz: olha, eu ouvi falar do Deus de vocês, e eu quero estar do lado dele. Eu sei que ele é o Deus dos deuses. Ela se une ao povo de Israel e é uma ancestral do próprio Cristo, na linha genealógica. Nós vemos aí, portanto, meus irmãos, que Deus usa o juízo feito a um povo que não quer conversa com ele, para que outros povos tenham a chance de saber sobre sua glória, para que outros povos conheçam os seus grandes feitos, para que o seu nome seja conhecido em toda a terra. A nação de Israel é que deveria estar fazendo isso, mas Deus fez isso por meio do juízo. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, ainda mais isso fica claro. No próprio nascimento de Jesus, nós temos os reis que vêm lá do Oriente. Já naquele momento, tanto pastores israelitas como eminências seculares do Oriente pagão estão ali reunidas ao redor do berço de Jesus. Achegam-se ao berço de Jesus, indicando exatamente o caráter evangelístico da vinda de Jesus, salvador da vinda de Jesus, universal na apresentação da salvação na vinda de Jesus. Os do Oriente encontraram uma estrela para se guiar. Os pastores ouviram os anjos cantarem,
Mas note que os do Oriente vieram pela estrela até chegar lá no centro de Israel. A partir de lá souberam, por meio dos sacerdotes, que Jesus haveria de nascer em Belém, pela Escritura. A graça comum leva até um certo ponto, mas para chegar aos pés da cruz precisa da revelação especial da palavra de Deus. E nós percebemos isso, que Jesus já vem mostrando, pelo seu nascimento, o caráter expansivo da salvação que ele veio oferecer ao mundo, que ele quer que todos tenham conhecimento de sua obra, de seu nascimento, de sua morte, de sua ressurreição. Em Lucas, logo que Jesus é batizado, recebe a plenitude do Espírito Santo, ele entra numa sinagoga e lê Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar a libertação aos cativos. E ele diz, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Ele disse aos seus discípulos, dai de graça o que de graça recebestes. Jesus envia, preste atenção a isso, os 12, para um trabalho evangelístico experimental, como uma preparação para futuramente estarem com a ordem permanente da grande comissão. E alguém vai dizer, pastor, está vendo? Só foram os 12, é tarefa para pastor. Mas Jesus comissionou também os 70. Jesus quis mostrar que a obra não era só dos pastores, só dos ministros, tanto que ele estabelece 2 vezes uma experiência missionária para grupos distintos, para os 12 e para os 70. Os 70 são mais do que os 12, exatamente para que nós pudéssemos ter a noção de que a responsabilidade pela evangelização do mundo não é apenas dos ministros, mas também de todos nós. A grande comissão dada por Jesus, ide por todo mundo, diz lá em Marcos 16, ide pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16, Mateus, no final, diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Note, tem um caráter universal, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura. E não apenas tem um caráter de universalidade, mas foi dada a universalidade da igreja. Aquele mandamento não foi estabelecido apenas para os 12, apenas para os pastores, mas para todos nós. Em Atos 1:8, Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quem cumpriu primeiramente isso daí, no que tange a sair dos limites de Jerusalém, da Judeia, não foram os apóstolos, foram os crentes comuns. Interessante que está exatamente em Atos 8:1, Atos 1:8, Atos 8:1. Diz lá que depois da morte de Estevão, veio uma grande perseguição, e os discípulos foram espalhados e saíram pregando por toda parte, em Samaria, começaram a ir para os outros lugares. A Bíblia diz que permaneceram em Jerusalém, entretanto, os apóstolos. Então foram os crentes comuns, que pela perseguição saíram para além dos limites da Judéia, indo para outros cantos e anunciando o evangelho. Os próprios discípulos ainda tinham certos preconceitos. Eles, na mente, já sabiam o caráter universal do evangelho, mas no coração ainda tinham muitas tradições exclusivistas, enraizadas. Pedro, no dia de Pentecostes, falou belíssimamente, quando citou Joel, meu espírito derramarei sobre toda a carne, promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos quando Deus nosso Senhor chamar. Mas pouco antes a resistência dele tinha se apresentado com a dos outros,
quando Jesus, ascendendo aos céus, lhes prometeu virtude do Espírito Santo, e eles disseram assim: Senhor, é nesse tempo que restauras Israel. Estavam pensando em Israel. Mais adiante, Pedro reluta em ir à casa de Cornélio, precisa de uma visão para convencê-lo aí, de o Espírito Santo dizer no seu coração: vai, sem hesitar. Mas depois ele quebra as barreiras, o encontro em Jerusalém, o concílio de Jerusalém, como alguns preferem chamar, é o momento em que a igreja ouve falar do que Deus tem feito entre os povos gentios, mediante a pregação pioneira de Pedro na casa de Cornélio, mediante a evangelização de Paulo, de Barnabé, e ali o evangelho decididamente se abre para o mundo inteiro. A igreja de Antioquia é pioneira em enviar missionários, Paulo de Tarso, Barnabé. Nós vemos que logo no começo da igreja, Estevão, que era apenas um diácono e não um pastor, começa a pregar. Filipe, que era outro diácono, é quem desce a Samaria e Deus o usa poderosamente. Nós vemos ali que os crentes como um todo se sentiam responsabilizados pela evangelização do mundo, não apenas os 12. Se você olhar a conversão de Paulo, todos nós admiramos Paulo. Ele disse: em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, antes trabalhei mais do que todos eles, não eu, porém a graça que está comigo. Nós nos alegramos com a intrepidez, a coragem, a perseverança de Paulo. Mas quem pregou para que Paulo se convertesse? Talvez alguns digam: foi o próprio Jesus lá no caminho de Damasco. Não, ali Jesus fez o apelo. Jesus não apresentou o evangelho ali não. Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Saulo lá caiu prostrado e disse: Senhor, o que queres que eu faça? Nós não vemos ali Jesus esclarecendo nada sobre sua morte na cruz. Na verdade, Paulo ouviu de Estevão. Ele estava presente quando Estevão pregou no Sinédrio. Ficou segurando a roupa dos que o apedrejaram. Nem se uniu com os outros para apedrejar, porque estava impressionado. Por isso Jesus disse: duro te é recalcitar contra os aguilhões. Ele estava lutando consigo mesmo. Foi a pregação de Estevão, conforme disse Santo Agostinho, que o trouxe a Cristo. E quem foi que discipulou Paulo? Foi Pedro? Foi João? Foi Ananias. Deus aparece a Ananias, um homem comum. Nós nem ouvimos falar dele mais na Bíblia, depois desse episódio, que vai até lá, ora por Paulo, para que a cegueira se vá, o batiza. Nós vemos que naquele momento Paulo é cheio do Espírito Santo. Então homens comuns foram usados por Deus para alcançar Paulo, para discipular Paulo, este que trabalhou mais do que todos os outros. Paulo inclusive diz: eu quando recebi o evangelho por revelação, preguei e não fui consultar ninguém em Jerusalém. Aqueles que eram as colunas da igreja, que podem assim parecer aos olhos dos homens, mas para Deus todo mundo é igual. Ele diz lá aos Gálatas, Pedro, Tiago e João, eu não os consultei. Ele foi orientado por Ananias. Ele se converteu pela pregação de Estevão. Note, você, cristão simples, poderá estar evangelizando alguém que amanhã vai ser um gigante no evangelho. Se Sansão matou mais filisteus na morte do que em vida, Estevão fez mais pelo evangelho na hora que morreu, alcançando o coração de Paulo, do que se tivesse talvez vivido a vida inteira e nunca tivesse alcançado o coração daquele homem. Então você pode estar alcançando alguém que vai ter grandes oportunidades no reino de Deus. Veja o que um cristão simples pode fazer, não apenas ganhando uma alma, mas ganhando uma alma que vai fazer pelo reino coisas maiores até do que você mesmo pode fazer. Mas ele foi alcançado por você, um cristão comum da igreja, que não tem um título ministerial específico, mas que semeou a boa semente, que pregou o evangelho de Jesus Cristo. Nós percebemos que algumas igrejas são colocadas na Bíblia como exemplo na evangelização. Na primeira carta aos Tessalonicenses,
A Bíblia Sagrada diz o seguinte: primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Versículo 7 em diante. De maneira, Paulo está falando aqui, note, não a pastores, ele está falando a uma igreja. Primeiro aos Tessalonicenses 1, versículo de número 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Note, essa igreja era um exemplo para outras, porque receberam a palavra em meio à tribulação com muita alegria no Espírito Santo, se tornaram os crentes daquele lugar exemplares, paradigmáticos, referenciais, inspiração para outros lugares, para outras igrejas, e a partir deles soou a palavra de Deus. O termo aqui, soou, é o som de uma trombeta. Eles trombetearam a palavra de Deus. Foram uma igreja exemplar no procedimento, padrão no procedimento, e uma igreja difusora das boas novas, uma igreja anunciadora das boas novas. Mas eu quero falar de mais algumas coisas importantes para o processo de evangelização. Evangelizar não é só falar. Esse é um aspecto da coisa. Como eu disse, você não precisa nem ter conhecimentos teológicos tão profundos para evangelizar. Você pode simplesmente falar da condição pecaminosa do homem, da graça de Deus que se nos oferece em Cristo por meio de seu sacrifício, e convocar as pessoas a arrepender-se e a confiar em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. No entanto, pregar é mais do que falar. Falar isso envolve outras coisas. Por exemplo, é preciso que a nossa presença num lugar transpire a mensagem que pregamos. O que quero dizer é que se eu vou falar do amor de Deus e eu não tenho amor, não adianta. Se eu vou falar da aliança de Cristo com a igreja, e a aliança entre mim e minha esposa não respalda isso, enfraquece o meu discurso. Portanto, quando a gente vai evangelizar, é preciso que nossa vida possa confirmar as nossas palavras, como aqui em Tessalônica, se tornaram modelos, se tornaram exemplos, e deles soou a palavra do Senhor. Mas ainda é preciso que nós possamos entrar num ambiente e fazer as pessoas sentir a presença de Deus. Havia um pregador escocês chamado Murray McCain. Ele, antes de pregar, foi um homem que viveu uma vida curta, mas foi grandemente usado por Deus, e por ele veio um grande despertar espiritual. Ele, antes de pregar, entrava numa salinha e orava, antes que o culto começasse. E depois ele saía do lugar de oração, ele orava muito. Quando ele chegava ao púlpito para iniciar o culto, a congregação estava toda em lágrimas, só por olhar para ele. Ele vinha do seu lugar de oração como Moisés que descia do monte, com o rosto brilhando. Ou como Estevão, que perante o sinédrio que contra ele rangia os dentes, ele apresentava o semblante como de um anjo. Ou seja, a presença de Deus exalava nele. E Paulo fala disso quando fala do aroma de Cristo. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículo 15 e 16. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo,
nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Aqui ele reclama que precisamos da capacitação de Deus para nos apresentarmos dessa maneira, como o bom aroma de Cristo. Por isso a indagação, quem é idôneo? Nós não somos idôneos para isso, em nossa própria condição e talento, mas precisamos da graça e do poder de Deus. Mas está dizendo que nós temos que ser o cheiro de Cristo. É preciso que os pecadores, ainda que não queiram crer, contrastados com aquilo que de Deus brota de nós, se sintam pecadores. É preciso que tragamos o ar da santidade divina, de tal maneira que aqueles que vivem em transgressão se sintam descobertos. É preciso que aqueles que são salvos, convivendo conosco, sintam por meio de nós o ambiente celestial do qual eles são participantes. Aliás, Jesus disse aos fariseus, com respeito a João Batista: vocês quiseram ouvi-lo por um tempo, porque ele era uma lâmpada que ardia e alumiava. Então nós temos que ter o bom perfume de Cristo, o bom aroma de Cristo, uma vida santa que confirme os nossos atos, e uma vida santa não vivida em legalismo, mas vivida numa relação com Deus. Do seu interior fluirão rios de água viva. Já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20, não sou eu quem vive mais, agora é Cristo que vive em mim. Essa vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É preciso não apenas falar de Jesus, mas projetar Jesus com uma existência tomada por Ele, de maneira que Ele seja a fonte, nós sejamos apenas o canal não obstruído, para que tudo que é dele brote em nós, para que a sua vida, conforme diz 2 Coríntios capítulo 4, se manifeste em nossa carne mortal. Mas vou ainda mais além. Nós temos uma outra responsabilidade ainda, é de sermos sal e luz. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 13, diz assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que é que o sal faz? Em particular o sal, aqui fala-se de sal e luz. O sal dá gosto aos alimentos. Quando a gente come uma comida sem sal, parece que fica tudo indiferenciado. O arroz, o macarrão, o feijão, tem o mesmo gosto, ou não tem gosto nenhum. Quando o sal chega, cada coisa ganha o seu gosto. Nós percebemos que naquele tempo que não havia refrigeração, o sal tinha um outro papel. Era o de conservar os alimentos, dar durabilidade à carne, aos alimentos. Pois bem, a igreja do Senhor tem que ser sal. Ela tem que trazer gosto ao mundo, sentido para as coisas que não têm sentido para o mundo. E a igreja tem que preservar a coisa boa no mundo para que não se deteriore. Nós temos que ser uma influência. E vejam a importância disso que eu estou falando para vocês. Quando a gente vai evangelizar, a gente precisa contar com estruturas de plausibilidade para dar receptividade àquilo que a gente fala. No mundo, por exemplo, que não tem o conceito de pecado, como este mundo de hoje, evangelizar requer um esforço maior. Na época de Lutero, as pessoas viviam com medo do inferno. Era muito mais fácil pregar o evangelho, né? Lutero vivia apavorado, com medo de morrer e ir para o inferno eterno. Então, você tinha só que apresentar a graça. Hoje em dia, as pessoas são indiferentes ao inferno, ridicularizam o inferno.
Então eu tenho que ter um esforço a mais para mostrar que existe o pecado, transgressão, castigo. Em certos ambientes como o universitário, as pessoas não acreditam mais em verdade absoluta, objetiva, tudo é relativo. Então eu tenho um esforço maior, eu tenho que provar que há verdade antes de dizer qual é a verdade. Nós vivemos num mundo em que as estruturas que dão plausibilidade àquilo que a gente prega estão sendo desfeitas. Querem, por exemplo, acabar com a lógica da família, estabelecendo casamento, união entre pessoas do mesmo sexo. Ideologia de gênero, para acabar com a noção de homem e de mulher que está na Bíblia, de maneira que o sexo da pessoa, o gênero, não é aquilo que biologicamente ela é, mas é aquilo que ela assume diante da sociedade. Querem quebrar todos os paradigmas que dão plausibilidade à mensagem cristã. E a tarefa de evangelização requer que aqueles que podem, lutem para que essas estruturas que dão plausibilidade ao Evangelho não sejam destruídas. O meu esforço dentro da universidade é esse. Eu dou graças a Deus porque tivemos esse fim de semana o primeiro simpósio de design inteligente do Nordeste, mostrando a improbabilidade de o mundo ter vindo pelo acaso, de a vida ter vindo pela evolução. Realizamos dentro da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, sexta e sábado agora. Tivemos um público de aproximadamente 400 pessoas inscritas. Vieram professores evangélicos de todas as partes do Brasil, um dos Estados Unidos, o coordenador de Química da Unicamp, Dr. Marcos Eberle. E muitas vezes nós ficamos numa choradeira, dizendo que a universidade foi roubada dos cristãos porque foi fundada pelo cristianismo. Mas nós não fazemos nada para resgatar o território perdido. Então atividades desse tipo são importantíssimas. Porque a gente não pode sair da guerra cultural. Nós não podemos dizer, isso daí não tem nada a ver comigo, eu vou só falar de Jesus, mas Jesus não vai, a mensagem do Evangelho não vai ser plausível a uma pessoa que está com toda a sua estrutura mental para não receber esta mensagem, para essa mensagem para ela não fazer sentido. C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, dedicou-se por muito tempo à apologética. No clube socrático do qual ele participava, ele ficava debatendo com pessoas que eram ateias, com pessoas que contestavam o Evangelho. Chegou uma altura de sua vida que ele disse, não, eu vou escrever histórias para crianças, as Crônicas de Nárnia. Por quê? Porque ele dizia o seguinte, se as crianças forem lendo histórias que falam de culpa, de castigo, de pecado, de expiação, desde pequenas, elas vão formando no seu período de desenvolvimento estruturas que darão plausibilidade amanhã ao Evangelho quando nós formos pregar. Veja o papel de um pedagogo. Veja a importância dos livros que o seu filho lê. Então nós temos que entrar nessa peleja. Nós temos que entrar nas escolas. Tem pais aí evangélicos que trazem os seus filhos para a escola dominical, estão tranquilos, mas não estão percebendo que no colégio, lá está sendo ensinado tudo contrário ao que se ensina na igreja. E o colégio são 5 dias por semana, e a escola dominical é uma vez. E de repente o seu filho cresce e rompe com o Evangelho, traz ideias que você diz, de onde é que essas ideias vieram à cabeça dele? Elas vinham sendo construídas. E você vinha ignorando esse acontecimento. Nós tivemos, no ano passado, uma caravana organizada para irmos à Alemanha e Genebra, para os 500 anos da Reforma. Eu acredito que os que foram ficaram surpresos de verem os lugares, ícones da Reforma, com as pessoas que moram lá indiferentes ao Evangelho, com o ateísmo preponderando, dentro da igreja em que Calvino mais pregou, tinham lá charges, zombando da reforma. A impressão que a gente tinha é que o povo genebrino queria pedir desculpa às pessoas
pela reforma protestante, em vez de acolhê-los, porque esvaziaram as igrejas, porque o evangelho perdeu a força lentamente, porque as estruturas de plausibilidade que dão receptividade ao evangelho foram sendo demolidas. E as pessoas ficaram caladas, e lá virou um campo missionário para nós agora. Esse ano agora de 2018, próximo ano, nós estamos preparando uma caravana para a Inglaterra, para conhecer lá o trabalho dos puritanos, de Cromwell, de John Bunyan, para conhecer o trabalho de Spurgeon, para conhecer a obra de C.S. Lewis, para conhecer a reforma inglesa, o trabalho dos irmãos Wesley no século XVIII. Eu acredito que muita gente, quando for, vai ficar surpresa. Eu já fui para esses lugares, e você vê lá só a lembrança, só o prédio, só os marcos. Como quem diz, aqui já houve um avivamento, aqui já houve um grande mover de Deus. E por que as coisas chegaram a esse ponto? Porque eles deixaram que o pensamento secular, humanista ateu, fosse criando estruturas novas no pensamento das pessoas, que faziam o que eles diziam plausível e o que o evangelho dizia não plausível. Querem fazer a culpa virar um problema psicológico e não moral. Querem fazer a distinção entre homem e mulher se tornar uma coisa cultural e não biológica. Querem tornar o casamento uma mera convenção e não uma instituição divina. Querem tornar a morte de Jesus uma tragédia e não uma expiação. Querem fazer da ressurreição um mito e não uma verdade, da origem um acaso e não uma ação inteligente. E nós temos que lutar contra isso. Você diz: pastor, eu não sou universitário, então como é que eu posso contribuir para isso? Hoje nós temos uma porta aberta às redes sociais. Em vez de estar colocando só coisa boba, coloque lá coisas que tenham valor para os que estão lendo. E cuide da sua casa. Cuide dos seus filhos. Eduque os seus filhos. Acompanhe o que eles estão aprendendo. Veja os livros que eles usam no colégio. Recentemente eu tive que ver no livro do meu filho coisas absurdas, que aí eu fui lá e expliquei para ele como é que deveria a coisa ser, e não era como estava nos livros. Então nós temos que ser sal, nós temos que ser luz. Vamos trabalhar em todas as frentes, que nossa vida seja um exemplo, que nossa pregação seja a santa mensagem de que o homem é pecador e em Jesus Cristo Deus se nos apresenta como Salvador. Não há o que o homem oferecer a Deus, mas ele pode reconhecer o que não tem e vir a Deus para receber em Jesus Cristo. Preguemos essa mensagem, que nossa vida seja um exemplo da transformação que ela faz, que de nós se exale o bom aroma de Cristo, e que sejamos sal e luz para a preservação das estruturas de plausibilidade. A guerra é para você, você já está dentro dela, a questão é de que lado você está. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Ou você está fazendo por ele, ou você está fazendo contra ele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que esta mensagem, qual semente, entre na terra para brotar, Senhor. Que os corações aqui, meu Deus, se despertem para a urgência, ó meu Deus, para o sentimento de ganhar almas, o desejo de alcançar vidas. Que tenhamos no coração aquela sede de Paulo, que disse: eu preferia ser anátema, separado de Cristo, se meus parentes segundo a carne fossem reconciliados com Deus. Que nós possamos sentir por aqueles que estão sem salvação as dores de parto. Que possamos, ó Deus, nos tornar intercessores, anunciadores do Evangelho, e que nossa vida, em todos os sentidos, possa proclamar esta mensagem, que quem olhar para nós, estejamos calados ou falando, possa ouvir o Evangelho,
que saia de nós tudo que diga ao homem que Jesus Cristo salva o pecador perdido. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.